Bom, pessoal, esse vídeo vai ser curtinho para resolver as duas questões de história da prova geral para os candidatos do curso de medicina da PUC Campinas, tá? Lembrando de novo que a descrição aqui do vídeo tem o link para você baixar a sua prova e acompanhar. São só duas questões, questão 19 e a questão de número 20, né? É uma prova que pesa menos, né, a parte de ciências humanas, mas olha lá. São as características da política e do modelo econômico adotados durante o período do regime militar, respectivamente, né? Aí no caso do Brasil. Adoção da doutrina de segurança nacional para subsidiar o enfrentamento de opositores internos e uma grande flexibilização da economia, sem participação estatal, por meio do incentivo à instalação de multinacionais e parques industriais especializados em bens de produção. Pessoal, muita gente até poderia marcar essa por causa da parte da doutrina de segurança nacional, mas tem um problema aqui. Você não pode falar da ausência de participação estatal, inclusive porque é durante o regime militar que, por exemplo, a gente cria a Embraer, que quando nasceu era uma empresa completamente estatal. Então, a segunda parte está errado. Uso de métodos baseados na chamada contra-insurgência para identificar, reprimir suspeitos de atividade de oposição ao regime e na criação de grandes empresas estatais como Vale do Rio Doce e Companhia Siderúrgica Nacional ainda atuantes. Só que a Vale do Rio Doce e a CSN foram criadas na era Vargas, mas a primeira parte também poderia ser considerada correta, né? Que é aquela ideia, né, de contra-terrorismo, contra-insurgência, que é muito da lógica ali da Guerra Fria, né, no combate a movimentos revolucionários nesse período, mas a segunda parte está errada. C. Difusão midiática de forte discurso de propaganda fanista. Emprego da reforma agrária que estatizou latifúndios improdutivos concedidos a empresas estrangeiras. De novo, a primeira parte está correta, a segunda parte completamente fora da casinha, não tem nada a ver isso aqui. Estatizar latifúndio improdutivo concedidos a empresas estrangeiras. Imagina a ditadura militar brasileira fazer estatização de terra que antes era de empresa estrangeira. De modo nenhum. Os caras eram completamente alinhados, né, aos interesses do capital, até porque se isso aqui fosse feito, ia ter gente dizendo que o regime civil-militar no Brasil é comunista. Então, o item C também nada a ver. D. Emprego do chamado terrorismo de Estado, que inclui a prática de tortura e o fenômeno do milagre brasileiro. Um crescimento exponencial na economia que permitiu, ao final do regime, saldar a dívida externa contraída com o FMI. De novo, aqui a segunda parte tem um erro, porque o milagre brasileiro, de fato, é um período de grande crescimento econômico, mas muito atrelado a grandes obras que eram justamente financiadas com recursos provenientes de empréstimo, ou seja, não se saldou a dívida externa. Durante a ditadura militar, a dívida externa brasileira explodiu, né? Ela aumenta absurdamente, o que explica por que na década de 80, né, é a chamada década perdida, né? O Brasil tem um nível de endividamento gigantesco. Então só pode ser a E, né? Mas vamos olhar. O uso de estratégias de controle e repressão violenta por meio de organismos como o SNI, Sistema Nacional de Investigação, né? Departamento de Ordem Pública e Social, né? Que é o DOPS, e uma forte interferência no Estado nos setores estratégicos da economia. Sim, porque a Vale do Rio Doce, a Petrobras, né, a CSN, a questão das usinas de energia elétrica eram ainda capital estatal, então é ok marcar essa alternativa aqui E. Então, alternativa da questão 19, alternativa E. E aqui a outra questão da prova, ela compartilhava um texto já com a primeira questão de geografia, né? Então, olha lá. Para responder a questão 20 e 21, considera o texto abaixo. No período de 30 a 45, a sociedade brasileira passou de uma economia agroexportadora para uma economia urbano-industrial, ao mesmo tempo que assiste à mudança de uma política de imigração e colonização com populações estrangeiras europeias não portuguesas e japonesas para uma política de orientação das correntes migratórias internas. Porque depois da década de 30, a vinda de imigrantes diminui, mas os movimentos internos, né,
em direção do campo à cidade, né, de algumas regiões de seca do Nordeste para o litoral ou para outros estados, né, começa a ter uma série de migrações internas. Então essas migrações dirigem para cidades do litoral, em todas as regiões, simultaneamente ao início de uma política de colonização de novas terras com populações nacionais. Essa política de colonização, no quadro da estratégia de marcha para o oeste, configurou-se por uma orientação das correntes migratórias das populações pobres rurais, potencialmente protagonistas de situação de tensão social, para dois alvos bem demarcados. O primeiro destino das correntes migratórias foi definido como sendo as cidades do Sudeste, onde se iniciava a industrialização brasileira. O segundo destino constituiu nas terras públicas do oeste da Amazônia, nas quais o Estado organizou programas de assentamento sob a responsabilidade de órgãos oficiais e de empresas de colonização. Então, né, esses processos que eu comentei. Vamos olhar aqui o seguinte, questão 20. No Brasil, o processo de substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre, então que provavelmente ela vai voltar lá na questão da imigração, né? Vamos ver aqui. Antecedeu a chamada Era Vargas e se concentrou majoritariamente em São Paulo de forma equilibrada em áreas urbanas e rurais, visto que o processo de industrialização em curso reteve uma parcela significativa dessa mão de obra especializada. Bom, vamos por parte. Primeiro, essa substituição não acontece num período próximo à Era Vargas, isso acontece no Brasil do Segundo Reinado, tá? Final do século XIX, a Era Vargas já é década de 30, então tem um distanciamento grande. Não se concentra nas áreas urbanas, não tem equilíbrio, a maioria vai para a área rural, até porque essa população que vem para o Brasil nessa leva de imigração, a gente não pode considerar que ela é uma mão de obra especializada para a indústria. Por quê? Porque ela é proveniente de áreas pobres e rurais da Europa. Então não cabe, né? B. Acompanhou o movimento de auge e decréscimo da produção cafeeira do Sudeste, sofrendo o impacto da quebra da Bolsa de 29, que estancou essa cultura, provocando a falência em massa de produtores e a demissão dos trabalhadores rurais. Bom, vamos por parte. A crise de 29 cronologicamente está muito longe, porque repara né, que você tem, tudo bem, o auge, você pode dizer, mas teve até a relação, mas não vai ter uma falência em massa dos produtores e demissão dos trabalhadores rurais, por quê? Porque a política de intervenção do Estado para segurar a economia cafeeira, ela avança nos anos 30 para dentro do governo Vargas. Então tá estranho isso aqui, né? C. Foi surpreendentemente eficaz no caso de São Paulo, cujos fazendeiros, em sua maioria progressistas e republicanos, não pode parar, né? Os fazendeiros de São Paulo progressistas, os caras seguraram a escravidão aqui até os 45 do segundo tempo. Né? Patrocinaram a vinda de trabalhadores europeus, promovendo o crescimento exponencial da cidade. Bom, primeiro que não é para a cidade, é para o campo, então já está errado. Outra, quem viabilizou a vinda da maior parte desses imigrantes foi o Estado, porque o modelo era subsidiado, né? Então, cuja população ultrapassou da capital da República em 1930. São Paulo se torna maior do que o Rio de Janeiro em algum momento aí das primeiras décadas do século XX, mas o resto está tudo errado, então é irrelevante. D. Ocorreu concomitantemente ao desenvolvimento da economia cafeira paulista, marcando a expansão dessa cultura no oeste paulista, com predomínio da mão de obra de imigrantes italianos dentre os trabalhadores europeus. Porque assim, a expansão da cafeicultura para o oeste paulista acontece ali progressivamente a essa substituição da mão de obra escrava. Inclusive isso leva àquele fenômeno de que em várias regiões do estado de São Paulo, principalmente no oeste paulista, você tem um apagamento da memória relativa à produção de café com mão de obra escrava. Né? O pessoal inventa uma ideia de que essas áreas realmente começaram a ser ocupadas pelos imigrantes, o que não é verdade. Em vários casos há uma substituição, né, da população escrava pela de imigrantes. Óbvio que com o passar do tempo você tem uma concentração muito maior de imigrantes e seus descendentes,
do que de descendentes de escravos. Então, assim, majoritariamente a população é descendente de imigrantes, até porque muitos dos ex-escravos migram dessas áreas rurais para áreas urbanas. Isso também é um fenômeno que acontece. E aí cria-se essa fantasia de que, por exemplo, nunca teve escravo em determinadas regiões de São Paulo. Né? Isso não é verdade. Então aqui a alternativa D é interessante. Vamos ver aqui. Deu-se de forma acelerada nas primeiras décadas do século XX, contudo o contingente migratório não foi capaz de suprir as demandas, predominando a mão de obra de libertos durante a Era Vargas. Não, na Era Vargas não se usa nem mais o termo libertos, né? Todo o estado de São Paulo, uma vez que os europeus eram beneficiados pela lei de terras. Não, aí piorou, né? Porque a lei de terras dificulta na prática o acesso dos imigrantes à terra, né? Porque eles teriam que comprar a terra. A lei de terras, ela regulamentou a propriedade de terras anterior a 1840, né? Então aqui era a alternativa D. E com isso fica aí comentadas duas questões de história da prova de medicina da PUC Campinas 2023. Para você ver as questões de história da prova geral para candidatos ao curso de Direito e aos demais cursos, o link está aqui do lado, tá? Tem uma playlist com essa resolução. Então fica aí mais um vídeo de comentários e coloca aí na descrição, nos comentários como é que você foi, né? O que você entendeu aí dessas questões. Fora isso, pessoal, até mais.